Olá a todos, me chamo André Luiz Nogueira Matos, vim apresentar o trabalho intitulado Aplicação de Rede Neural Artificial na Classificação de Tipos de Íris no 15º Encontro Nacional dos Estudantes de Engenharia Elétrica. O trabalho tem como coautores também Amanda Odati, Jean Batista, Daniel Suzuki e o tutor do Programa de Educação Tutorial de Engenharia Elétrica da UFPA, Orlando Fonseca Silva. Aqui está o breve sumário: introdução, trabalhos relacionados, metodologia, no qual vou comentar sobre base de dados, rede neural artificial Multilayer Perceptron, a etapa de forward e de back propagation da rede, como ocorre o teste da rede e qual foi a métrica de avaliação escolhida para esse trabalho. Em seguida, irei apresentar os resultados e discussões, a conclusão do trabalho, os sinceros agradecimentos e as nossas referências. Bom, primeiramente, o que é uma rede neural artificial? É um algoritmo, uma técnica de aprendizado de máquina, uma inteligência computacional cuja possui na sua entrada uma base de dados e esses dados entram na RNA, na rede, ocorre um processamento, um aprendizado e vai gerar uma saída. Então, existe uma base de dados que contém informações sobre um dado problema. A RNA, rede neural artificial, vai realizar um processamento desses dados e a saída vai representar a resposta do algoritmo, que pode ser um aprendizado por reforço. Por exemplo, se você for jogar xadrez com uma rede neural artificial e aí você ganha dela, então a rede vai entender isso como um resultado negativo, porque ela perdeu para você. E aí você joga de novo, de novo, de novo, e aí uma hora a RNA vai te ganhar. E isso vai ser um resultado positivo para ela. Então isso que é um aprendizado por reforço, é errar, acertar, e a rede vai começar a aplicar mais estratégias que ela acertou, que ela ganhou, e menos que ela errou, que ela perdeu. Pode ser um problema de classificação de padrões, que pode ser supervisionado ou não supervisionado. Como assim? Supervisionado é quando na base de dados você já dá a resposta para uma dada sequência de dados e você quer que a rede chegue nessa resposta. O não supervisionado, você joga dados para a rede e ela vai organizar, vai criar grupos, clusters, tentando agrupar os dados, sem supervisão, sem saber a resposta. E pode ser previsão de séries temporais, você vai prever o que vai acontecer em um dado tempo no futuro. Você vai prever quando vai ser a próxima tempestade, você vai prever qual vai ser a demanda de carga de energia eólica em tal estado, você prevê alguma coisa. Tá, falei que é rede neural artificial, mas de onde vem isso? Vem da inspiração do próprio neurônio biológico que tem nos nossos cérebros, que ocorre da seguinte forma: a estrutura básica de um neurônio, do ponto de vista biológico mesmo, é os dendritos, que é a estrutura que vai receber os sinais externos que vieram de outros neurônios, estão representados aqui nessa imagem. Tem o corpo celular, o soma, que é um local onde são realizadas as atividades bioquímicas para manutenção celular. E tem o axônio, que é um canal de saída, que leva o sinal do corpo para a região sináptica, que é essa região aqui, que é onde vai ocorrer a conexão com os dendritos de um outro neurônio. E é nessa parte que vai existir o armazenamento do conhecimento. Então aqui no corpo soma vai ser gerado um potencial de ação, que vai ser transmitido pelo axônio até a região sináptica, que pode gerar uma resposta inibitória ou excitatória. E aí a informação é propagada para outros neurônios. Então, nós temos da nossa estrutura biológica que a informação é distribuída e existe o processamento paralelo. Vários neurônios estão trabalhando ao mesmo tempo em possíveis coisas diferentes. E muitas áreas do nosso cérebro apresentam a estrutura laminar, que é o conjunto de neurônios que formam como se fosse uma camada. E aí vão ter camadas que vão se suceder, né? E cada um vai ter uma função. Então, aqui nessa imagem mostra o neurônio artificial, que é muito parecido com o biológico, se você perceber. Existe aqui os sinais de entrada, a ideia dos dendritos, pesos sinápticos. Esses pesos sinápticos vão guardar conhecimento. Vai ter uma estrutura aqui de soma, uma função soma, corpo soma do biológico, e vai ter uma parte de função de ativação, que está relacionado já com o axônio, com a saída. E esse threshold aqui é só um limiar matemático para mexer na função. Existem várias aplicações para redes infinitas. 4 básicas aqui é detectar fraude em cartão de crédito, reconhecimento de fala, prever a ação de bolsa de valores e reconhecer padrões de dados de modo geral.
Ah, mas você está me apresentando rede neural, só existe ela. Não, existe algoritmo genético, lógica fuzzy, KS no vizinho mais próximo, árvore de decisão, máquina de vetor de suporte, e entre outras. A gente escolheu a RNA. E ela é muito utilizada, pois ela consegue processar informações não lineares, informações que aparentemente estão desconectadas entre si, e ela consegue processar e aprender. Existe um alto paralelismo, tolerância a ruído e variação. A gente apresenta um dado que não está tão equivalente a outro que a gente apresentou, e a rede mesmo assim consegue responder satisfatoriamente, consegue relacioná-los. E possui uma alta capacidade de aprendizado e generalização. Ou seja, dados que a gente apresenta na fase de teste, que ela não viu na fase de treino, ela consegue responder de modo correto. Então, vai ter uma camada de entrada, camadas ocultas e uma camada de saída. E isso de camadas ocultas, no plural, poder ter várias camadas ocultas, representa uma Multilayer Perceptron, uma MLP, uma Perceptron de múltiplas camadas. Então, esse é o algoritmo que a gente vai usar, o tipo de algoritmo. Vai ser supervisionado, porque na nossa base de dados a gente vai ter resposta para uma dada sequência. O aprendizado, que está relacionado a como a rede vai processar os dados, aprender sobre eles. Backpropagation, a retropropagação do erro. E nós vamos trabalhar então com classificação de dados. Mas que dados? Chegou na hora de a gente dizer quais são os dados. A gente entrou lá no UCI Machine Learning Repository e aí a gente encontrou uma base de dados sobre tipos de íris, cuja entrada é a largura de sépalas e pétalas e comprimento de sépalas e pétalas, 4 entradas. Tínhamos várias opções para desenvolver o algoritmo, como a linguagem Python, o software MATLAB, a linguagem R e a linguagem C. Escolhemos o Python, possui uma licença de código aberto, é amplamente utilizada para o aprendizado de máquina e usamos a plataforma Google Colab. Essa imagem aqui representa a ideia de uma Multilayer Perceptron, tem as entradas da rede, pesos sinápticos da camada que oculta, chega na camada oculta, os neurônios intermediários, existem outros pesos que vão levar agora para a camada de saída. Ok? Trabalhos relacionados, vamos lá. O Vias, em 2014, utilizou uma toolbox do MATLAB, apresentou o algoritmo backpropagation, uma função de ativação sigmoide, usou 4 neurônios de entrada, obviamente, porque nós temos 4 características da íris, 65 neurônios na camada oculta, com uma camada oculta, uma camada de saída, e apresentou um erro médio quadrático, na época 29, com valor 0,00538884, e teve 100% de acurácia. Show! Um segundo trabalho, Swain, em 2012, também usou backpropagation, agora 4 neurônios na camada de entrada, 3 neurônios na camada oculta, 1 neurônio na camada de saída, e testou 3 quantidades de épocas, 500, 1000 e 5000, obtendo acurácia de 83,33%, 87,33% e 96,66%. E um terceiro, Sarab, em 2020, usou a linguagem C++, usou 1/3 dos dados para teste e 2/3 para treinamento, 12 combinações do número de neurônios na camada oculta, entre 4 e 48, número de épocas variando entre 2.436 e 4.000, 4 neurônios na camada oculta, 4.000 épocas, acurácia de 98%, e teve uma outra coisa interessante, que ele avaliou o tempo de treinamento, foi 0,691 milissegundos. Então, finalmente, a metodologia. A base de dados sobre a íris foi construída por R. A. Fisher em 1936. Representa 3 classes diferentes para a planta íris, com uma distribuição balanceada, 50 para cada, ou seja, 150 no total. As 3 classes são íris setosa, versicolor e virgínica, sendo que a setosa ela é linearmente separável das demais. Isso ajuda um pouco o algoritmo, facilita um pouco. E são 4 variáveis, largura e comprimento de sépalas e pétalas. Então, nós desenvolvemos rede neural artificial, foi MLP, porque é um problema não linear, apenas a cetose é linearmente separável. Tivemos que dividir, então, uma camada de entrada, uma oculta e uma de saída. O armazenamento do conhecimento vai ocorrer nos pesos sinápticos, como já falamos, e escolhemos 20% para treino, que dos 150 foram 30, né? E 80% para teste, 120. Na etapa de forward, os dados de entrada são aplicados aos nós da rede, a camada de entrada, na propagação para frente. Então, esses dados de entrada vão interagir com pesos sinápticos da camada oculta, que são inicializados aleatoriamente entre 0 e 1, e vai formar um campo local induzido. Aqui, os pesos, é um somatório de pesos multiplicados por entradas. E depois vai passar por uma função de ativação, que pode ser, dentre várias outras, a sigmoide ou a tangente hiperbólica. Escolhemos essas duas para utilizar e ver qual se saia melhor.
Então vai ter, depois de passar por essa função de ativação, uma interação com os pesos da camada de saída, que também tem, e vão passar por uma função linear da camada de saída. E aí, quando chegar na saída, já entramos na parte do backpropagation, que o objetivo é ajustar os pesos sinápticos buscando um conhecimento da rede sobre os dados. Inicialmente vai ter o cálculo do erro, que vai ser a diferença entre o sinal desejado, né, do que está na base de dados, menos o obtido pela rede, o erro, né? E aí isso vai ter essa retropropagação do erro para atualizar os pesos. Então, o peso W atualizado vai ser igual ao peso atual, que foi inicializado aleatoriamente, mais esse eta aqui representa uma taxa de aprendizado, esse delta um gradiente, pode ser da camada oculta ou saída, dependendo do momento onde a gente está no algoritmo, e y é a saída. Então a gente vai atualizar os pesos, que inicialmente estavam aleatórios. Depois vai ter o teste da rede, porque já passamos pela etapa de treinamento. Então, no teste, a gente vai aplicar a medição da acurácia. Vamos ver como a rede saiu. A gente vai entrar então com os dados de teste, que a rede não conhecia antes no treinamento. Os pesos agora estão fixos, a rede já aprendeu, e vamos ter uma saída da rede final. Para isso, a gente distribui da seguinte forma. São 3 classes, né? Então, 1, 2, 3. E 0 é se o algoritmo errou. Então, 0 seria outro, é um erro. Então, se a saída ficou entre 0,5 e 1,5, a gente disse que é 1. A gente faz uma relação dos dados, porque não sai tudo perfeitinho. Se for entre 1,5 e 2,5 é 2, entre 2,5 e 3,5 era 3, onde 1 é setosa, 2 é versicolor e 3 é virgínica. A métrica de avaliação utilizada para avaliar se o algoritmo foi eficiente foi a própria acurácia, que é o acerto dela, dado uma entrada, chega na saída, acertou? Beleza, errou, perdeu ponto. Perdeu ponto não pontuou. E o erro médio quadrático de treinamento, que é definido por 1 sobre m, onde m é a quantidade total de amostras dentro de uma época, um treinamento. E aqui é o sinal do erro, né? O sinal do erro elevado ao quadrado. Resultados e discussões. Testou-se várias topologias. E para cada valor aqui, nessa tabela que está mostrando as topologias testadas, para cada valor de acurácia e correspondentemente um erro médio quadrático, medido na última época, erro médio quadrático da última época, testou-se 5 vezes. Ou seja, para um neurônio, por exemplo, 10 épocas, 0,01 de taxa de aprendizagem, função sigmoide, a gente executou 5 vezes, porque devido à inicialização aleatória dos pesos, varia um pouco, né, quando a gente roda de novo. Então, testamos 5 vezes e a média aritmética foi 50% de acurácia e esse erro médio quadrático na última época, ok? Na época 10, no caso. E assim seguiu para todos os outros testes. Já podemos ver aqui que 2 métricas obtiveram 100% de acerto, uma obteve 98%, outra 99%, então foi bem legal, e outras foram mais baixas. Então podemos observar, o neurônio na camada de entrada a gente utilizou, né, todos estão 1, porque a gente verificou que já foi possível obter ótimos resultados. Adotou-se testar quantidades de épocas de 10, 50 e 100, como pode ser visto. A taxa de aprendizagem na literatura ela varia de 0,1, às vezes é usado 0,01, então a gente testou com as duas. Escolheu-se 2 funções de ativação, a sigmoide e a hiperbólica, a tangente hiperbólica, e 2 topologias obtiveram 100% de acurácia, foi o que eu comentei daqui. Foram essas duas. As duas usaram 0,01 de taxa, as duas o neurônio, uma 50 e outra 100 épocas. A tangente hiperbólica aqui foi interessante, a sigmoide não apareceu no 100%. E o erro médio quadrático da última época foi aqui. Então, para essa primeira situação aqui, que foi menor quantidade de épocas, né, para a mesma acurácia, uma ótima acurácia, tivemos esse gráfico que compara a saída em triângulo vermelho, que é a saída da desejada, e a estrelinha azul, que tá até nem dá para perceber porque está coberto, né? Está exatamente nos mesmos lugares do triângulo, é o que a gente queria. Então, o triângulo é a saída da rede e a estrelinha é o que a gente queria. É isso mesmo. O triângulo está na base de dados, né? É o que a gente desejava. E a estrelinha é o que o algoritmo obteve. Então, 100% de acurácia, não errou nenhum. Classe 1, 2 e classe 3. E aqui o erro médio quadrático, a evolução. Percebe-se que no início é alto o erro, porque os pesos são inicializados aleatoriamente. E conforme a rede aprende, vai diminuindo. Percebe-se aqui que a partir da época 10, mais ou menos, o erro é quase constante e baixo.
E aqui é só uma tabelinha para mostrar a variação dos pesos sinápticos, que no início são dados aleatoriamente, da camada oculta, e no final, na época 50, para aquela topologia, muda. E aí na camada de saída também no início tinha alguns pesos, e na final vai mudar. E dos trabalhos relacionados a gente tinha o seguinte: um usou 65 neurônios na camada oculta e 29 épocas, 100% de acurácia; outro 3 neurônios e 5.000 épocas, 96,66% de acurácia; e uma última 4 neurônios e 4.000 épocas, 98% de acurácia. Então, no nosso trabalho, a gente conseguiu unir vantagem de cada pesquisa: uma baixa quantidade de neurônios, usamos só um, e baixa quantidade de épocas, usamos só 50. Conclusões então: conseguiu-se classificar os tipos de íris, usamos RNA-MLP, foi apenas uma camada oculta, uma camada de saída. Para uma mesma quantidade de neurônios e épocas, a função tangente hiperbólica mostrou-se mais adequada aos dados. Conseguimos 100% de acurácia no processo. E para ideais futuros, queremos usar a técnica para processar e aprender dados mais complexos. E espera-se implementar outros algoritmos de inteligência artificial para comparar com os resultados obtidos no trabalho. Os nossos sinceros agradecimentos pelo apoio e financiamento do Programa de Educação Tutorial em Engenharia Elétrica da UFPA e as referências do nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Aqui segue o e-mail do PET Engenharia Elétrica e o meu e-mail. E muito obrigado pela oportunidade.